Primeiro, pessoal, eu fui criado por pais ateus, tá? Minha mãe é do punk rock, ela se acha meio satanista, ela vive de auxílio família, né? A gente tem que ajudar ela a viver. No caso, eu e agora meus irmãos começaram a ajudar. Ela vive totalmente alienada nessa questão de querer ser famosa. Ela quer trabalhar na televisão, ela quer se tornar uma produtora, não sei. Só que ela, por exemplo, ontem ela tava ligando pra mim reclamando que ela não pôde entrar num show de punk rock porque ela não tomou, né? Porque eu avisei ela e ela escuta, pelo menos isso. E ela foi impedida de entrar num show de punk rock em São Paulo. Não sei se foi sábado ou domingo. O meu pai, ele foi criado filho de judeus, de pai e mãe judia, só que o pai era ateu, né? E a minha avó também, no final da vida, começou a ter alguma fé, mas não era a fé judaica em si. Apesar dela ser uma senhorinha bem judaica, uma senhora bem fiel, aquela senhora que cozinha bem pra caramba, que serve muito bem as pessoas, uma pessoa que morreu um pouco dura diante dos problemas que ela teve na vida dela, e morreu meio desgostosa de como os filhos cresceram, mas ela não entendeu que os filhos cresceram também da maneira que eles foram ensinados. E eu, pessoal, eu fui criado dentro do ambiente judaico, né? Dentro do clube, convívio e tudo mais, mas eu nunca entendi direito o judaísmo porque, apesar de você entender que judeu dificilmente vai ser miserável, por quê? Porque a miserabilidade, pessoal, ela vem muito da idolatria, né? E judeu geralmente é arrogante. E judeu, mesmo que não curta o judaísmo, dificilmente ele vai ser idólatra. Dificilmente você vai ver um judeu numa igreja católica rezando para algum santo. Mas é muito mais fácil você ver um judeu fazendo muita merda porque ignora a existência de Satanás, não é mesmo? Então, assim, pessoal, os judeus, eles têm uma maldição, né? Isso já está escrito na Bíblia. A maldição dos judeus é, se eles não servem Deus, eles, consequentemente, obviamente, vão ser mais cobrados em servir, né, determinados demônios. Porque, assim, o católico, vamos dizer que os cristãos, eles estão mais na parte morna do negócio. Judeu, geralmente, ou é quente ou é frio. Ele não é morno, sabe? A maior parte dos judeus é assim, né? Tem aqueles judeus que não sabem nada com nada e vivem a vida aí na sorte. E tem alguns judeus que são muito, muito pecadores e que, obviamente, vivem numa grande miséria, tá? Mas eu fui conviver num clube onde tinham bastante judeus que não eram pobres, mas você via que não existia... Era uma vida meio sem graça, uma vida, o pessoal meio sem sal, meio que, bom, eles não gostam de ninguém e ninguém gostam deles e, tipo, eles não seguem tanto assim o judaísmo. Hoje em dia é difícil você achar um judeu que segue o judaísmo. É um judaísmo meio New Age, né? É o judaísmo que faz show da Anitta, é o judaísmo que... Bom, os judeus mesmo seriam aqueles ortodoxos, mas nem isso eles são de verdade, porque mesmo entre os ortodoxos... a gente não pode considerar eles judeus porque eles não conseguem compreender o que Deus falou na Bíblia. Eles são pessoas que idolatram sim a Bíblia, eles são pessoas que realmente sabem o que a Bíblia, numa maneira literal, eles não conseguem entender, o cérebro deles é muito limitado em compreender a espiritualidade que há na Bíblia. Eles conseguem compreender o que está escrito e levar a mão, tipo assim, ao pé da letra, assim. Lembrando que nem tudo, né? Mas o que eles querem. Então, assim... O judaísmo, pessoal, ele é muito dividido hoje, tá? Tem os rabinos ortodoxos que odeiam os judeus nova geração porque eles sabem que os judeus nova geração não estão servindo o que está escrito na Bíblia, com certeza. Os rabinos ortodoxos, eles acham que estão, mas também não estão, porque, obviamente, eles não concluíram a mesma coisa que eu concluí, que eu vou falar... bom, todos já sabem que Jesus Cristo, né, que é o Messias, né? A figura que a gente dá o nome de Jesus Cristo é o Messias, tá? Ele era aquele que é prometido, essa é minha fé, e é essa a chave que dá a compreensão da Bíblia, e essa chave os judeus não têm, tá? Então assim, pessoal, eu fui criado, além de tudo isso, eu fui criado num colégio romano, tá, pessoal?
Então, pessoal, o pior de tudo é que eu fui criado num colégio romano, né? Um colégio italiano romano. Então, assim, desde pequeno eu tive problema para entender o mundo porque eu vi várias realidades, sabe? A realidade da minha casa, a realidade do clube hebraica e a realidade do meu colégio, tá? E em todas essas realidades, a minha vida não era bacana, sabe? Eu me sentia muito miserável porque meu pai dependia de servir os meus primos, sendo que meu primo, o maior deles, o que a gente chama de tio Boris, ele era macumbeiro, né? E ele era dono de uma petroquímica, o tio Boris. E meu pai servia de capacho desse cara. Ele morreu praticamente todo podre, morreu todo podre, sabe aquele que apodrece o corpo inteiro? Ele morreu. E ele acabou dando um golpe no meu pai, que até hoje rola na justiça, o que fez com que a gente ficasse numa situação muito ruim, a ponto de depender, né, na minha infância, o meu colégio, quem pagou foi minha avó, tá? Então, assim, eu cresci um pouco revoltado com tudo isso, e bem distante de Deus, porque, pessoal, era difícil. De um outro lado, eu tinha uma familiar que era minha mãe, né, que foi criada por uma mulher que o pai se suicidou, porque viu a minha avó traindo ele, né? A minha outra avó. E a minha outra avó se tornou idólatra de santos. Então, assim, o marido dela se matou, se pulou de um prédio no centro de São Paulo. E depois que pulou, ela virou igreja católica total. Virou, tipo, de santinho, sabe? Santo em todo canto. Acúmulo de santo. Era santo pra tudo, santo de tudo que é nome. Nisso tudo, eu cresci com muita revolta e olhava aquele pessoal curtindo minha avó com santo e tudo aquilo. Eu falava, mano, que idiota. E a grande verdade, pessoal, é que eu cometi o mesmo erro que a maior parte das pessoas cometem, que é associar a atitude dos que se dizem fiéis com a mensagem daquele judeu que morreu numa cruz, tá, pessoal? Então, essa associação que a gente faz entre aqueles que se dizem crentes e o que aquele cara realmente ensinou faz com que a gente se torne enganado com relação àquele cara. Afinal, se essas são as pessoas que se dizem crentes, né? A minha avó completamente maluca, cheia de santo em casa, porque o marido viu ela traindo ele. Você fala assim, mano, que loucura, né? Essa galera que curte Jesus, ela vinha me dar hóstia, vinha me dar... Eu falava, mano, eu não quero isso, vó. Ela falava, você é do diabo, você é do diabo. E eu sempre fui meio atentadinho do tipo assim, eu nunca quis saber de religião na minha infância, tá? Eu vivia programando no computador, porque eu era muito gordo, e a minha fuga era programar no computador desde cedo. Então eu programava, eu hackeava. E aí, pessoal, eu ficava no computador porque eu era gordo, eu era muito xingado, sempre fui muito xingado, e eu nunca gostei de nenhum ambiente. Por exemplo, na escola eu só via gente muito babaca. Sempre... Nossa, e as pessoas me xingavam porque eu era gordo, e tipo assim, tinha outros gordos maiores que eu, mas eles xingavam a mim, tá ligado? Porque eu ficava quieto. Mesmo que eu fizesse judô, eu fizesse polo aquático, eu fizesse natação, eu fui campeão não sei quantas vezes de judô, metropolitano, paulistano, paulista, participei. Praticamente tudo, campeonato por equipe, tudo eu ia, desde a minha infância. Então eu vivia no meu mundinho lá, fazia o esporte, na escola eu simplesmente aguentava, por quê? Porque eu ouvia uma voz mandando eu não revidar, né? E é isso, pessoal. Eu sempre, nos momentos mais críticos da minha vida, eu escutei algo muito forte na minha cabeça. Eu escutei, não sei dizer. Na verdade, eu sei dizer, mas eu não vou dizer. Mas não é sempre. Foi em alguns momentos na minha vida, entendeu? E eu sempre respeitei quando eu tive esses momentos, porque eu mesmo sendo ateu, eu respeitava. Eu sentia que era pra eu respeitar. Eu era criança. Eu não ia desrespeitar um negócio que vinha muito forte dentro de mim, né? E nisso eu fui crescendo, pessoal. Eu fui... Óbvio que na minha adolescência, depois foi ficando pior. Pior por quê? Bom, eu fui expulso do cursinho, eu quase fui expulso do... Eu sempre tive esse negócio de ser expulso dos lugares, as pessoas me expulsavam porque na minha adolescência eu me tornei muito rebelde, muito rebelde. Eu via o judaísmo, eu via os judeus lá com muito dinheiro, mas em vidas totalmente frustradas. Casados, os judeus modernos mal casados, os judeus modernos sempre
umas loucuras na cabeça, sempre triste, deprimido, falando de doença, falando de ciência, doença e aqueles papos de tiozão, mas sempre triste, sabe? Você não via um semblante legal. Você via um semblante de morte, assim, um semblante meio estranho. Fora a idiotice dos judeus modernos, né? Já os ortodoxos, eles estão de luto, né? Vocês sabem que eles se vestem preto porque eles estão de luto. E eles são totalmente fechados entre eles. Toda vez que eu tentei entrar no judaísmo pra estudar, eu já tava um pouco mais velho. Já tava mais querendo saber de religião. Eu fui meio que expulso porque minha mãe não é judia no papel. E tipo, assim, eu não sei se vocês sabem, mas os judeus dão bolsas pros judeus jovens estudarem na sinagoga. Eles pagam pra você ir na sinagoga. Meu pai tava quebrado quando eu tinha lá meus 19 anos, sei lá. Acho que antes, talvez. Por aí. Eu quis entrar na sinagoga pra ver se eu ganhava um dinheiro, porque eu não tinha nada. Meu pai tava falido, faz muito tempo que meus tios roubaram meu pai, né? Não só meus tios, como o governo federal, né? Na figura de Renan Calheiros e companhia. Mas isso não importa. Triste, né? E nisso, pessoal, eu cresci muito revoltado e tal. E o grande ponto na minha vida, pessoal, foi que eu fui expulso do cursinho. E o cara que me expulsou, né, me mandou pra um centro de macumba. Porque eu fui expulso do cursinho e eu tava já numa vibe tão revoltada naquela merda, que eu acabei sendo expulso. E no dia que eu fui expulso, sei lá, por idiotice, eu comprei uma garrafa de champanhe pra comemorar na frente do cursinho que eu ia ser expulso. E como minha avó pagava o cursinho, ela ia me botar E aí, né, fui comemorar. Falei, já que vocês estão me expulsando, porque eu tinha razão na expulsão, pessoal, eu tava certo, eu não tava errado. Na expulsão, eu fui expulso porque eu fiz uma carta corrigindo uma professora arrogante de biologia que tava ensinando tudo errado. E eu fiz uma carta corrigindo ela e mandei os alunos assinar, porque ela esculachava todo mundo. Aí os alunos assinaram. Todos os alunos do cursinho praticamente assinaram a minha carta. E nisso ela ficou com síndrome do pânico. Ela não queria mais sair de casa, fez um boletim de ocorrência falando que eu tava perseguindo ela. Eu só fiz uma carta corrigindo ela. Aí ela falou que só voltava pra cursinho se eu fui expulso, né? Aí os caras, preservando o dinheiro, eles me expulsaram. Nisso que eu fui expulso, pessoal, acabaram me levando pra um terreiro de umbanda por causa da garrafa de champanhe. E eu fui. Porque eu já tava começando a achar estranho que eu tinha tentado ir num centro espírita antes. E pra ver como é que era. E eu achei uma bosta. Fui naquela seara bendita, que depois eu até voltei. E fui expulso, né? E eu fui nesse terreiro e logo de cara eu já comecei a sentir uma parada estranha que dominava meu corpo e fiquei nisso um tempo. Sim, eu fiquei como sendo dominado por demônios por um bom tempo, por uns 3 anos, até eu entender. Eu era totalmente cru de religião. Nisso, pessoal, eu tava... Logo que eu entrei nessa merda, eu encontrei um livro de Jesus, né, sobre Jesus, A Mensagem Viva do Cristo, de Humberto Holden, na casa da minha avó, nas coisas do meu tio psiquiatra que se matou. Que se matou por causa da psiquiatria, inclusive. Ele era primeiro lugar na Unicamp. Ele se matou. E aí eu comecei a estudar sobre Jesus, sobre religião e tal. Só que eu tinha conhecimento do evangelho, né? Não da Torá. E nisso eu comecei a me aprofundar em religião, porque eu falei, porra, eu tô sendo dominado por esses negócios, e querendo ou não, logo no primeiro dia que eu fui num terreiro, eu já acabei recebendo lá um barato lá. E aí eu vi que existia esses espíritos, né? Que eles dizem ser espíritos do bem. Eles dizem que são espíritos do bem, que são espíritos evoluídos, espíritos do Todo-Poderoso. Eles falam isso, do que claramente não é, né, pessoal? Porque logo que eu entrei no terreiro de Umbanda, eu perdi a virgindade com uma menina lá. E, pessoal, vou dizer uma coisa, foi uma merda. Eu tive um piripaque transando com a menina e depois a menina veio em casa querer casar comigo. Tipo, eu quase tive um piripaque mesmo, eu apaguei. Como se eu tivesse ido pro inferno. Eu me vi caindo num buraco de fogo e, tipo, um monte de gente rindo de mim. Isso foi durante o negócio, tá ligado?
Eu não posso ficar nisso, não. Aí eu, tipo assim, saí fora. Eu fui observando isso. Eu passei a faculdade praticamente dentro de um centro de Umbanda. Porque a faculdade também. Eu consegui passar em terceiro lugar, de trás pra frente, numa faculdade. E. E assim, eu só fiz a faculdade meio que pra agradar a minha avó, que queria que eu tivesse uma formação, tá? Só que é o seguinte, pessoal. Durante todo esse processo que eu fui e tal, eu fui estudando religião. A administração de empresas, eu nunca precisei estudar. É ridículo, pessoal. Uma faculdade de administração de empresas e nada é praticamente a mesma coisa, sabe? Você paga pra ter o seu diploma. Tá ligado? E aí eu fiquei estudando religião, estudando religião. E eu não entendia aonde que as religiões... Porque todas as religiões meio que se conectam e ao mesmo tempo elas saem de si, elas não se conectam. Então o que você percebe é que cada religião carrega um pecado. Cada religião carrega um pecado, tá? Então assim, vamos dizer, os judeus não são idólatras. E eu percebi que as pessoas que são idólatras geralmente são miseráveis, são pobres. Tá? Em terreiro de Umbanda você só vai encontrar uma ou duas pessoas ricas, né? A pessoa que mal vai, ou o pai de santo, ou algum cara que ganha botando pessoas dentro do terreiro. Então, tipo assim, eu fui entendendo o que é tipo um agenciador, sabe? Sabe, por exemplo, o cara que te leva na igreja, o cara que te leva nos lugares, tipo, existem pessoas que ganham levando pessoas pro buraco. Essa é a realidade. Por exemplo, sei lá, a Anitta ganha bem ou ganha mal? Você acha que ela leva as pessoas pro céu ou pro inferno? Mesmo que ela reze pra qualquer santo, macumba, por exemplo, ela não vai ser pobre. Por quê? Porque ela tá fazendo um trabalho lá pra baixo, entendeu? Eu fui começando a fazer várias associações, observar e tal, o pecado, e eu fui percebendo que os grupos se dividiam em pecados e eles se dividiam também no resultado. Os resultados eram parecidos, mas, mesmo entre esses resultados parecidos, tinham pessoas que eram diferentes. Mas aí você percebia que também que essas pessoas que eram diferentes, elas não acreditavam na mesma coisa que aquelas outras pessoas. Então você vai separando as pessoas pela crença dela, né? Você separa o resultado de vida na pessoa pela crença. No caso da Igreja Católica, geralmente a pessoa tá muito no pecado, né? Tá muito na merda, e aí ela tá tão desesperada que ela começa a rezar, se ajoelhar pra uma estátua de barro. Né? No caso da macumba, a pessoa tem tanto espírito de adivinhação, ela quer saber o futuro, ela quer tanto manipular as coisas e tal, que ele vai pro negócio de macumba. Só que você vê que a maioria dos macumbeiros são pobres e vivem fazendo macumba pra ficar rico. Então, não faz sentido, né, pessoal? E aí eu comecei a observar tudo isso, até o ponto, né, bom, a minha história todo mundo sabe, eu fiquei milionário na bolsa com 24 anos, fiz lá o robô. E aí eu comecei a pegar nojo e tal. Fui sair com um monte de mulher. Eu me frustrei, tava dentro do adultério, porque eu enxergava nos outros, mas não conseguia enxergar em mim, tá ligado? Aí no caso do adultério, você vai pegando as modelinhos, decide fazer tatuagem, começa a fazer essas porcarias. E aí eu fui vivendo, pessoal. E nisso tudo eu fui criando a minha base, que não é filosófica, porque é o seguinte, pessoal, eu entendi que realmente Deus existe, só que a gente tá muito enganado sobre Deus. E que só tem um jeito da gente compreender Deus, pessoal, que é através da Bíblia, tá? Através da nossa leitura da Bíblia, através do nosso empenho em entender a Bíblia. Porque o que geralmente um católico faz? Ele vai na igreja, escuta o padre e acha que isso tá bom. O que um evangélico faz? Ele vai lá, entra num templo lá, escuta falar do dízimo, porque é só isso que eles falam, só enganam na questão do dízimo. Isso eu posso falar numa outra hora, mas praticamente só enganam sobre o dízimo, não tem nada a ver com o que eles falam, e ganham dízimo. Ou coisas piores que até vou fazer react hoje pra vocês verem. Né? E aí, pessoal, pra vocês entenderem que eu falo de uma coisa que eu vivenciei na minha vida e que eu busquei. Eu saí de um lugar totalmente revoltado, com pai punk, mãe punk. Por exemplo, meu pai roubou minha mãe de um outro cara que ficou milionário, tal de Arthur Matos Casas, que namorava minha mãe. Aí meu pai foi lá, fala a real, fala tudo pra você, fala até nome. E meu pai roubou ela dele, meu pai só se ferrou. Então, tipo assim, não que minha mãe seja mal, mas que ela seja ignorante também, né? E ela até hoje tem esse espírito de querer ser punk e tal e comer merda. Mas fazer o quê?
E aí, pessoal, fui compreendendo que, na verdade, a gente não é realmente uma coisa fixa, né? A gente é uma coisa mutante que muda conforme a gente muda por dentro, né? E, bom, pessoal, o que eu quero falar da minha história pra vocês é o seguinte. Desde pequeno, eu tenho um sentimento muito grande de que eu não pertenço a esse lugar, de que eu não tenho nada a ver com as pessoas desse lugar, sabe, pessoal? Então, assim, as pessoas que eu procuro na internet não são as pessoas que são populares, não são as pessoas que têm um monte de gente por trás ou que se sente confortável com o que está acontecendo na própria vida, nem com as pessoas na sua volta, tá? Isso tudo eu comecei a estudar energia, entender o que é ressonância, entender o que é meio, entender como que a gente se conecta, o que nós realmente somos, qual que é o verdadeiro planeta que a gente vive, o que nós realmente somos. Eu andei com todo tipo de carro conversível que tem, tive as minas que vocês falam, nossa e tal, e só foi um inferno na minha vida, tá? Agora, pessoal, eu vou ser sincero pra vocês, Deus não demorou nada pra agir na minha vida a partir do momento que eu me arrependi de todos os erros que eu carregava, porque eu realmente não fazia nada do que eu fiz pra ajudar os outros, eu fazia por raiva, eu fazia com ódio de vocês, porque eu também sinto ódio recebendo tanto ódio, eu devolvi o ódio com ódio, entendeu? Fora outras coisas, como eu bebia, eu tinha vários problemas que eu não tinha percebido, eu tinha vários descontroles. E quando a gente compreende, tá, que na Bíblia, a busca da Bíblia não é só prosperidade, porque a prosperidade que o mundo chama de prosperidade é pobreza, tá? E que sim, o resultado do que se espera quando você quer seguir a Bíblia é o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus é Deus junto com você. Então a única forma de você se tornar Deus é você recebendo o Espírito Santo de Deus. Isso vocês precisam compreender. Isso vocês precisam compreender. Isso vocês precisam compreender.